exército romano era 3 ou 4 vezes maior que o exército do Aníbal. E Aníbal venceu os romanos na batalha de Cana e matou 100 mil romanos num dia de batalha. Ele liquida 100 mil romanos e não tomou Roma, porque esse Aníbal era um grande general, ele era um péssimo político. Quer dizer, era o momento dele atacar imediatamente Roma, mas ele imaginou que depois dessa derrota com 100 mil guerreiros romanos mortos, Roma iria se entregar. Ele estava errado, né? Era Roma, os inimigos dele eram os romanos, os caras não se entregaram. Roma conquista a Espanha, conquista o sul da Gália. Roma vai chamar o sul da Gália de a província, por isso que o sul da França atualmente é chamado de Provence. Aí depois, Júlio César, ele conquista a Gália, não o sul da Gália, em 59 a.C. até 51 a.C. é a anexação da Gália, é a vitória sobre os gauleses por Júlio César, que também era um general romano, que foi uma conquista fabulosa, foi extremamente difícil conquistar os gauleses, era um povo extremamente guerreiro e muito numeroso, etc. tal, mas o Júlio César venceu Vercingetorix. E aí, nós sabemos essa história pelo Asterix, né? Só que no Asterix, o Asterix conta a história da conquista do Júlio César da Gália na perspectiva dos gauleses, né? Então tem aquela história, e como é que o Vercingetorix, ou Vercingetorix, ele se rendeu a César? Aí no Asterix, nos quadrinhos, é o seguinte, bom, Vercingetorix tinha um escudo que era extremamente pesado. Aí ele jogou o escudo no pé do César. Tal, César, ai! Então era, bom, pro Asterix, o César não conquistou a Gália. César não conseguiu, porque é uma espécie de nacionalismo francês e tal, né? Mas então, quando César anexa a Gália, aí praticamente Roma completa quase que o controle absoluto da Europa Ocidental, com exceção da Germânia. O César atravessou o rio Reno, atacou a Germânia, venceu as tribos germânicas em diversas batalhas, mas não conseguiu. Roma, o Vietnã de Roma foi a Germânia. Os romanos não conseguiram anexar a Germânia. Embora o Júlio César tenha vencido as tribos germânicas em várias batalhas, mas ele não consegue se estabelecer naquele território, tá certo? Bom, depois que César anexou a Gália, não, depois da vitória, quando os romanos venceram definitivamente os cartagineses, do Amílcar Barca, Aníbal Barca, etc. tal, quando ele vence Cartago, quando Roma consolida o seu domínio na Europa, no Mediterrâneo Ocidental, aí ele vai conquistar o Mediterrâneo Oriental, aí ele conquista a Grécia, a Península Grega propriamente dita. 146 a.C., um general romano chamado Múmius, olha o nome do cara, Múmius. O Múmius conquista Corinto e saqueia as esculturas de Corinto e leva as obras de arte de Corinto para Roma. E os romanos vão se transformando em colecionadores de obras gregas. Aí depois eles conquistam a Ásia Menor, e aí depois o Caio Otávio, o sobrinho de Júlio César, tal, o Augusto Otaviano, tal, ele vence o seu rival Marco Antônio e anexa o Egito depois do suicídio de Cleópatra, né? Porque o Egito só ficou independente até 31 a.C. por causa das ligações de Cleópatra, primeiro com um grande general, que era o Júlio César, depois com um general do grande general, com Marco Antônio. Quando o Caio Otávio derrota Marco Antônio, aí os encantos de Cleópatra não funcionaram com Caio Otávio. Os encantos da Cleópatra, a rainha do Egito, funcionaram com Júlio César e com Marco Antônio, mas com Otávio eles não deram certo. Porque ela espera Otávio e tal, mas Otávio diz que realmente não irá recebê-la e que ela deveria se considerar prisioneira, porque ele ia levá-la para Roma e ia arrastá-la no seu carro em triunfo em Roma. Então ela se mata. Quando a rainha do Egito se mata, o Otávio, ele anexa o Egito e aí completa o domínio de toda a região do Mediterrâneo. Então, domina o norte da África, o Egito, a Ásia Menor, a Grécia, a Espanha, a Gália, tal. Então, tanto que os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. O que é o Mediterrâneo? É o nosso mar, que é o mar romano, que foi o maior império da história do Ocidente, que é o Império de Roma, tá certo? Com a República e com a expansão militar de Roma no período republicano, o exército romano ele acaba se tornando uma peça essencial
no jogo político de Roma. E os comandantes do exército começam a ter mais poderes do que os senadores. Então, o órgão político republicano, o Senado, ele passa a ser dominado pelos comandantes militares. São os comandantes militares que cada vez mais exercem o poder sobre o Senado. Por exemplo, César voltou da Gália. O César lutou 8 anos na Gália. Na Gália ele formou um fabuloso exército. O seu inimigo em Roma, que era o general Pompeu, dizia sobre Júlio César uma coisa extremamente curiosa. Ele dizia o seguinte: César conquista os gauleses com dinheiro romano e compra os romanos com dinheiro dos gauleses. Claro que ele vai tomar o poder. Roma dá dinheiro a César, César forma um exército, ataca a Gália. À medida que ele vai derrotando os gauleses, ele saqueia os gauleses e compra os senadores romanos. Esse cara é poderoso. Ele está formando um grande exército na Gália e está comprando os políticos em Roma. Aí depois que ele completa a conquista da Gália, o Senado romano chama César de volta. O Senado romano está com muito medo dele, porque ele vai voltar com um grande exército. Então os senadores romanos determinam que César não pode atravessar um rio que fica no norte da Itália, que era o limite entre as possessões anexadas por César e o território propriamente romano. E esse é um pequeno rio, chama-se Rubicão. Vocês conhecem a história, né? A história é a seguinte: o Senado manda uma ordem para César, fala assim: César, volte a Roma. Não atravesse o Rubicão com seus soldados. Você volte a Roma, mas sem o seu exército. Você não pode atravessar o Rubicão com seu... Se ele atravessasse o Rubicão com as suas tropas, seria a guerra contra o Senado e contra um general que era apoiado pelo Senado, que era o general Pompeu. Aí o César para as margens do Rubicão, fica um dia inteiro sobre o seu cavalo pensando. Tal. Só que o Rubicão é um regato. Você se lembra do filme do Fellini, Roma? Conhecem Roma? Hein? Roma é uma espécie de reminiscência do Fellini na época do fascismo, ele era criança. Diz que nas escolas, é porque o fascismo se dizia continuador da antiga cultura romana, de Júlio César, Caio Otávio, etc. Tal. Então, nas escolinhas de curso secundário, os professores levavam os alunos para conhecer o Rubicão. Só que nós também, isso na época, do século XX. Aí os caras vão lá conhecer o Rubicão. Aí os professores de história ficavam emocionadíssimos, tal, que César a cavalo, à margem do Rubicão, e os garotos olhando para o Rubicão, que era um riacho assim pequenininho, todo poluído. Falou, isso aí é o Rubicão, pô. E o professor, porque César, no alto do seu cavalo, porque César sabia que quando ele atravessasse o Rubicão, seria a guerra contra o general Pompeu. Os caras olhando o Rubicão, falaram, mas isso daí, mas que coisa mais sem aura. Então, um regato, cara, pequenininho e tal. Era bem italiano, né? Mas o que ocorreu é que César atravessou o Rubicão. Tem até a expressão, né? Quando que você vai atravessar o seu Rubicão? Porque a travessia do Rubicão é uma decisão terrível, hein? Guerra. Guerra contra o Pompeu. E o Pompeu tem um exército infinitas vezes maior que o dele. Aí, depois de um dia em cima do cavalo, segundo o historiador Plutarco contou que ele ficou um dia ali em cima do seu cavalo e as tropas atrás, sem saber o que fazia. Até que no momento, deve ter sido no final do dia, ele toca a espora no cavalo, avança sobre o Rubicão e pronuncia aquela frase latina, alia jacta est, a sorte está lançada. E aí ele vai sobre Roma e aí começa a guerra civil, a guerra contra Pompeu. Pompeu foge, vai para a Grécia, organiza um grande exército e César vence o Pompeu na Batalha da Farsália, com um exército muito reduzido. Ele consegue vencer o Pompeu com um exército muitas vezes menor que o exército de Pompeu. E nas fileiras do exército de Pompeu estava o Brutus. A história de Júlio César é uma história dramático-trágica, porque Brutus era o filho presumível de César, ele achava que o Brutus era filho dele. Não havia nenhuma garantia. Mas ele dizia, eu acho que esse cara é meu filho. Pela seguinte razão, esse cara é pequenininho como eu, magro como eu, feio como eu, doente como eu. Esse cara só pode ser meu filho. Há muita coincidência. E ele achava que o Brutus era filho dele. E o Brutus foi o grande inimigo de César, é o cara que vai matá-lo numa conspiração juntamente contra os senadores, né? Mas o Brutus, então, estava na Batalha da Farsália, estava ali nas tropas do Pompeu e tal.
E aí tem um lance que César reúne os seus generais e fala o seguinte: não quero que nada ocorra com Brutus. Aí ele vence Pompeu, aí Pompeu foge para o Egito, César vai à captura de Pompeu no Egito, e é lá que ele conhece a Cleópatra tal, e não anexa o Egito. O general César, ele vai ser envolvido ali na política da Cleópatra tal, e, portanto, o Egito vai continuar independente, mesmo no período de César. E depois César volta a Roma, e aí ele vai ser morto numa conspiração de senadores, entre os quais estava Brutus. Brutus e vários outros senadores, né? O seu filho presumível. Ele achava que aquele cara era filho dele. Talvez seja a razão do Brutus tê-lo matado, né? E aí o Brutus Cássio, uma conspiração de senadores, tal, matam César, mas o general de César assume as tropas de César, que é o Marco Antônio, né? Mas César deixou os seus bens para um sobrinho, que era o Caio Otávio. Quando o Marco Antônio abre o testamento de César, no seu testamento, César entregava os seus poderes a um sobrinho dele, que era o Caio Otávio, que era Otaviano. Então, Marco Antônio divide o poder com Otávio, Otávio derrota Marco Antônio, e aí tem a unificação do poder na Itália, e aí tem um detalhe: com esse sobrinho de César acaba a República e começa o Império. Então, quais são as três fases políticas da história romana? A primeira fase, monarquia; segunda, República; e a terceira, o Império. Qual é a diferença entre a República e o Império? É que no Império você tem um poder altamente centralizado, mas uma coisa curiosa é que as instituições republicanas, elas continuam funcionando, mas você tem um cara que as domina. Quer dizer, o Senado está lá, os patrícios se encontram efetivamente exercendo o poder senatorial, mas o poder está concentrado nas mãos do imperador. Embora as instituições romanas, as instituições republicanas, elas, pelo menos teoricamente, elas continuem funcionando. Então, são os três períodos da história romana, que é a monarquia, república e império. Tá legal? Então, a história política de Roma é isso. O império termina em 476, quando há uma ocupação da Europa Ocidental pelos povos bárbaros, não é isso? E um chefe bárbaro toma Roma e mata o último imperador romano, mas isso vai ocorrer apenas no século V, final do século V, em 476. Pois bem, então, a história romana, ela se estende de 753 a.C. a 476 depois de Cristo. Pois bem, o que ocorre é que com a expansão romana, Roma absorve grande parte do patrimônio cultural grego. Qual é a particularidade da cultura romana? Qual é a particularidade da arte romana? O que os romanos se distinguiam quando comparados com os gregos? Eles imitaram os gregos, saquearam obras de arte gregas. Havia toda uma cultura romana que comentava a cultura grega, mas o que é romano? O que é particularmente romano? O que é particularmente romano, primeiro, do ponto de vista plástico, do ponto de vista artístico, é um realismo. São as representações realistas da maneira que os gregos não foram. Os gregos jamais fizeram retratos. Os gregos nunca foram retratistas. As esculturas gregas é a representação do movimento livre do corpo no espaço. Os gregos, eles não estavam preocupados em representarem aquilo que nos distingue, mas aquilo que nós temos de comum. A arte grega é uma projeção de concepções de beleza, de concepções ideais de beleza, enquanto os romanos foram altamente retratistas. Eu acho que aquela finesse de concepção artística dos gregos se adaptava muito mal para um povo de guerreiros, não é isso? Quem que são os romanos? São guerreiros, foram os maiores guerreiros, efetivamente, da antiguidade ocidental, né? Foi o maior império do Ocidente, foi criado pelo Roma. Bom, por outro lado, enquanto os gregos eram arquitetos, os romanos foram, sobretudo, engenheiros. Foram engenheiros formidáveis, construtores de estradas maravilhosas. Não tem um ditado, não sei se esse ditado ainda existe, tal, muito antigo, segundo o qual todas as estradas levam a Roma, vocês conhecem isso? É porque havia uma rede de estradas em torno de Roma, estradas fabulosas, extraordinárias. É claro que havia uma finalidade militar nisso. Roma construiu estradas formidáveis para facilitar o deslocamento de suas tropas. O Império Romano era extremamente turbulento. Ele dominou toda a região em torno do Mar Mediterrâneo. Como é que você mantém esse império dominado? Então é essencial para o deslocamento de tropas aí as estradas
fabulosas construídas pelos romanos. De qualquer maneira, eles demonstraram ser grandes engenheiros militares, né? Construtores de pontes. Júlio César, para invadir a Germânia, ele teve que construir pontes sobre o rio Reno, e construídas imediatamente com muita rapidez, e considerando que do outro lado se encontravam as hordas inimigas. Você tem que fazer pontes sobre o rio para transportar suas tropas, contando com os inimigos atacando do outro lado. Então, o que houve em Roma e que não ocorreu na Grécia é o desenvolvimento de uma engenharia militar fabulosa, extraordinária. Construção de fortes, de pontes. Os romanos, eles inventaram era um cimento especial, era um cimento romano, que funcionava mais ou menos da seguinte maneira. Depois, lá no século XV, o Brunelleschi, o célebre arquiteto renascentista do Quattrocento, o Brunelleschi foi a Roma estudar a composição desse cimento romano, embora ele não tenha conseguido reproduzi-lo. Mas o Brunelleschi ficou anos na cidade de Roma tentando entender como que o cimento romano era composto. Basicamente, ele era formado da seguinte forma. Primeiro, é um material muito barato. Eles faziam assim, eles pegavam areia, misturavam areia com cal. Aí pegavam areia e cal. Aí faziam uma liga de areia e cal. Aí misturavam com água. Quer dizer, era um agregado, é um composto. Aí eles iam nos leitos dos rios, pegavam aqueles seixos e jogavam dentro dessa liga. Eles faziam assim, pegavam areia, cal, misturavam com água. Aí pegavam seixos e jogavam aí dentro e formavam um agregado, que era um composto muito barato e muito feio, mas extremamente barato. Bom, aí o material era realmente muito feio, mas aí eles cobriam esse agregado com placas de mármore. Eles construíam com esse agregado, que era um cimento inventado pelos romanos, e depois eles pegavam placas de mármore e iam colocando na superfície esse agregado. Esse é um cimento inventado pelos romanos. As grandes construções romanas são feitas efetivamente com esse cimento. E, por outro lado, os romanos, eles propagaram o arco de semicircunferência. Sabe esse arco? Chama-se arco de plena cintra. Sabe esse arco de volta completa? Esse arco era etrusco. Os romanos aprenderam com os etruscos. Mas os romanos divulgaram esse arco de semicircunferência. Você corta as pedras assim em forma de cunha, de tal maneira que uma pedra ela faz pressão na outra. Então o arco fica em pé. Tá legal? Chama-se arco de plena cintra, ou arco de volta completa. Não existia na Grécia. Né? A arquitetura grega era composta basicamente por arquitraves e colunas sem utilização de arcadas. São os romanos que divulgam as arcadas, ou que criaram os arcos, ou que aprenderam a utilizar os arcos com os etruscos. Só que com esses arcos eles construíram pontes fabulosas, extraordinárias, que existem até hoje, teatros, termas, aquedutos, são construções romanas que efetivamente existem até hoje. Então, a diferença dos romanos para com os gregos é que os gregos foram arquitetos, se nós pudermos usar uma expressão bem contemporânea, os romanos foram engenheiros. Claro, uma engenharia militar fabulosa, extraordinária, etc. tal, que permanece até hoje. Estradas, aquedutos, teatros com tetos abobadados, pontes. Bom, é isso. Então, onde está o tempero romano? O tempero romano se encontra nos seus trabalhos de engenharia. Engenheiros fabulosos. Por outro lado, a arte romana ela era absurdamente realista, ao contrário da arte grega. Por que a arte romana era realista e a arte grega não? Aqui há uma série de explicações. A explicação mais banal é aquela que se refere a um povo rude de guerreiros que não podia imitar a sutileza grega. Né? Os gregos não faziam retratos. Quando os gregos começaram a fazer retratos, é porque a Grécia tinha perdido a autonomia política. No período de independência das cidades-estados gregas, não tinha retrato. Os caras eram capazes de fazer uma escultura em homenagem a um campeão olímpico, sem que as feições particulares do campeão olímpico aparecessem naquela escultura, porque eles não faziam retrato. Tá legal? As concepções de beleza gregas eram concepções ideais.
enquanto os romanos eram realistas. O que explica o realismo romano? Uma das explicações do realismo romano é que em Roma antiga, além da religião de Estado, havia as religiões familiares. Quer dizer, os antepassados eram considerados, sobretudo nas famílias patrícias, como divindades. Quer dizer, eles divinizavam seus antepassados. Eram chamados deuses lares. Se um antepassado de uma família patrícia morria, ele se transformava numa divindade daquela gens. Por exemplo, a família do Júlio César. A gens Júlia, família Júlia. Os antepassados do Júlio César eram deuses. Tanto quanto o Júlio César se tornou para os seus descendentes também uma divindade, que eram os cultos dos lares, eram chamados deuses lares. Essa é uma particularidade romana. Mas, a princípio, esse culto era da nobreza, ele era patrício. E depois, no fim da República, com a expansão militar de Roma e com o enriquecimento de algumas famílias plebeias, as famílias plebeias enriquecidas, por que os caras enriquecem? Enriquecem porque se destacam na guerra. Por exemplo, um plebeu guerreando, pode ser que ele consiga uma ascensão dentro do exército devido aos seus feitos no campo de batalha. Né? E aí esse cara se enriquece, porque ele pode participar do botim, do saque das riquezas inimigas. Ou então, com a anexação de grandes territórios, alguns plebeus se tornam comerciantes e acumulam capital. Esses plebeus enriquecidos também, no final da República, eles começam a cultuar os seus antepassados. Então, em Roma antiga, havia um culto de deuses do Estado e um culto particular dos deuses, que eram os deuses familiares. Ocorre, como havia o culto dos antepassados, quando o antepassado morria, as famílias tiravam um molde do rosto do antepassado, com um material extremamente plástico, por exemplo, com mel de abelha não, com cera. E a cera de abelha não é o mel, né? É o favo. Você pega o favo, tal, do favo você faz uma cera, o antepassado morreu e você coloca essa cera no rosto. Então é por isso que os bustos romanos, eles são cegos, né? Porque o cara está morto. Então eles fazem o seguinte, colocam aquele material plástico no rosto, aí ele tira o molde do seu antepassado. Esse busto, feito com material perecível, ele vai ser utilizado nas procissões daquela família. Ele é um deus lar, ele é um antepassado. Ele é divinizado por aquela gens. Bom, é claro que como os antepassados são deuses, o antepassado morto é representado nesse material altamente plástico. É claro que esse material plástico, ele tem um realismo extraordinário, porque você tira diretamente o molde do rosto da divindade morta, que é um paradoxo de divindade morta, mas num caso específico é o antepassado daquela família. O que ocorre é que esses moldes dos antepassados das famílias patrícias mortos, eles não sobreviveram. Desde quando eles cultuam os deuses lares? Desde sempre, desde o século IV a.C. Mas quais os exemplos que nós temos? Nós só temos exemplos do século I a.C. Por quê? Porque a partir do século I, eles começaram a fazer os bustos dos antepassados em material resistente, que é a pedra.